né? Porque nós sabemos que as potentes mãos de Deus, né, está sobre a nossa vida, e no momento certo Ele vai nos abençoar. E a Bíblia diz que no tempo certo de Deus, Ele vai nos roubar. A Bíblia diz que existe um tempo, aqui no versículo 6 do capítulo 5 de 1 Pedro, diz assim, né, humilhar-vos debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo, no tempo de Deus, Ele vos exalta, no tempo de Deus, através do clamor de um ser humano, Deus não suporta. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. A ansiedade não é, muitas das vezes a nossa ansiedade, a gente vai para o consultório. Eu sei que nós temos que ir para o consultório, às vezes, né, ali tem pessoas que procuram, né, os psicólogos, né, tem gente que procura até, né, os psicanálises, né, e tem gente que procura os psique, né, até a área aí, né, dos psique aí, que são os terapeutas aí, né, que eles também trabalham nisso aí através de algum trauma, de alguma coisa, né, que a pessoa está passando. Mas a Bíblia diz que a ansiedade do coração humano, ela não tem que estar só no consultório. Não, você tem que ir mesmo, porque esses homens e essas mulheres, esses profissionais foram levantados por Deus. Deus levantou eles, né, para nos ajudar, né. Mas a primeira coisa que você tem que fazer, escuta e ouve o conselho, né, do pastor, né, João Carlos, né, do canal Restaurando Famílias, Casamentos e Vidas. A Bíblia diz: lançai sobre o Senhor toda a vossa ansiedade, toda preocupação, toda perturbação, tudo aquilo que está trazendo preocupação, está trazendo tormenta para sua mente, está trazendo um tornado, um furacão. A realidade é essa, você quase não tem paz. A maioria dessas coisas nós temos que lançar sobre o Senhor Jesus, sobre o Senhor nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo, para que o Espírito Santo de Deus leve diante do altar do nosso Pai todas as nossas preocupações, todas as nossas inquietações, a nossa dor, né, as nossas percas, né, os nossos nãos, que nós se preparamos tanto, lutamos tantos, e as pessoas às vezes estudam tanto, às vezes, né, se prepara tanto, e às vezes o resultado é tão pouco, é tão pequeno. Mas eu quero dizer para você: entrega nas mãos do Senhor toda a vossa ansiedade, entrega nas mãos do Senhor toda a vossa ansiedade, né, por esse homem, por essa mulher, né, por esse marido, né, por essa esposa, por esses filhos, por essas filhas, por essa filha que não tem hora para chegar, por esse filho também que não tem hora para chegar, por esses filhos que não têm feito coisas muito certas, né, por esse homem, né, que muitas das vezes, né, por esse homem que muitas das vezes ele acaba, né, fazendo o que não é para fazer, e acaba trazendo tristeza pro seu coração. Às vezes é o marido, às vezes por essa mulher também, que acaba colocando também os pés entre as mãos, né, e acaba vivendo de um jeito também que não está agradando muito também. Às vezes é o marido, né, e também, né, por esse casal também que está tendo, às vezes, uns filhos que estão vivendo de uma forma também que não é muito boa, e você está contando os dias. Você está contando os dias para que esse homem, para que essa mulher, para que esse casal, para que esse filho, ou essa filha, ou esses netos, ou essa neta, né, ou essa situação que você está passando, né, venha passar. Você está contando os dias. Você está contando os dias para que essa situação venha passar. Às vezes você não recebeu de Deus ainda uma resposta durante esses dias, essa semana, mês e ano, mas você está contando, mesmo chorando, mesmo gritando, mesmo passando por dor, mesmo ou seja, não tendo aquilo que você deseja, não tendo aquilo que você esperava, né? Mas continua contando os dias, continua acreditando no Senhor, continua lançando sobre o Senhor toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. E no tempo certo Ele vai exaltar a tua vida. Eu quero que você acredite na palavra de Deus. A palavra de Deus nunca vai te enganar. A palavra de Deus, ela sempre vai se cumprir. Ela sempre vai se cumprir. Ela não está sendo enviada para um propósito à toa. Ela está sendo enviada para um propósito de uma pessoa, de um lar, de uma casa, de um homem, de uma mulher, da oração de um homem, de uma mulher, de uma família, né? De um jovem, de uma jovem, de um moço, de uma moça, de um casal, de uma pessoa que está com problema, de uma pessoa que está enferma, às vezes esperando uma cura em Deus, né? Talvez a ciência já não consegue fazer mais nada, ou talvez a ciência, né, às vezes também não está acertando, né? Às vezes é uma coisa tão simples, mas às vezes, né, os profissionais, né, que estão entrando por sua vida, e todas as vezes que você entra nesse consultório não tem alcançado êxito, não tem sido tão bom, não tem sido tão assertivo para esse problema que você está passando, né? Às vezes pode ser um problema físico, pode ser um problema sentimental, pessoal, né? E eu quero dizer para você: lança sobre o Senhor, né, o seu Deus, o Senhor Jesus, o Espírito Santo, a sua ansiedade, esse problema que você está passando. Às vezes o consultório vai ser para depois, né? Vai ser para depois. Lança primeiro no Senhor, confia primeiro no Senhor, entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, mais Ele fará. Confia no Senhor. E depois, sim, é claro que você vai fazendo isso procurando um profissional, mas saiba que o profissional, ele é orientado por Deus. Se o Senhor estiver te abençoar, você não vai nem precisar ficar muito tempo, né, nesse consultório fazendo algum tratamento. E eu quero dizer para você: confia no Senhor, que as mesmas lutas, provações e aflições, né, todo o povo espalhado pela face da terra, todo o povo espalhado pela face da terra está passando também.